Olá pessoal, tudo bem? A UNB me chamou para uma aula sobre a dinâmica da fala. Eu vou classificar isso como uma troca de experiências. Você que é candidato a prefeito, ou a vereador, ou mesmo a líder comunitário, se puder tirar proveito desses 30 anos de rádio, jornal e televisão que eu tenho acumulado ao longo da minha trajetória profissional, eu já me dou por satisfeito. Então vamos começar pelo começo, nos apresentando. Meu nome é Paulo Otaran. Sou jornalista e radialista, sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul, tendo vivido uma boa parte da minha vida profissional em Santa Catarina. Tendo participado, através dos veículos de comunicação aos quais trabalhei, em vários processos eleitorais, envolvendo eleições. Já entrevistei muito candidatos, já acumulei ao longo do meu arquivo muita gafe que os senhores candidatos cometem simplesmente porque não estavam devidamente preparados para encarar um momento tão importante quanto esse. Quando você se predispõe a ser candidato a prefeito ou a vereador, você vai para uma batalha onde nem sempre tem as armas suficientes. Mas esquece que a sua principal arma está dentro de você. Primeiro, a força de vontade. Segundo, a autossuperação. Terceiro, a superação das suas próprias expectativas. O quarto item é a vontade de conquistar aquilo ao qual você se propôs. Ou prefeito, ou vereador, ou líder comunitário, ou presidente de Grêmio Estudantil, ou presidente ou líder, seja a circunstância em que estiver envolvido. E o quinto fator é como se dirigir às pessoas num momento tão especial como esse. Tem um antigo conhecido meu, já falecido em Santa Catarina, que foi vereador e daqueles vereadores que tinha muita facilidade para se expressar às demais pessoas, que dizia o seguinte: para não desagradar ninguém, ele se chamava Luiz Melo, já de saudosa memória, e dizia o seguinte: boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia e boa noite para quem é da noite. Ou seja, uma forma inteligente, prática e simples de não desagradar ninguém. Se você quiser adotar isso, fique à vontade. Eu não sei em que situação você está me assistindo neste momento, se é de manhã, de tarde ou de noite. Fique à vontade com qualquer uma das circunstâncias. E como a gente está se apresentando, eu começo por mim. Sou de uma família pobre, do interior do Rio Grande do Sul, da cidade do Alegrete, de pais praticamente analfabetos, mas que souberam educar e ensinar e instruir 6 filhos, 4 rapazes e 2 meninas. As 2 meninas professoras optaram pelo magistério e os rapazes cada um seguiu a sua atividade profissional. No rádio, só eu, mas o único gago da família era eu. Pode isso? Um gago que já narrou futebol e que teve que começar a narrar futebol sem jogar futebol. Eu nunca joguei nem em time da escola, nem em time do bairro, nada. Só que até os 13 anos eu tinha uma enorme dificuldade para conversar com os meus amigos, para conversar com o meu colega de sala de aula. Eu tive que encontrar ferramentas alternativas para poder virar essa página da minha história. Durante muito tempo eu não conseguia dizer a palavra problema. Aliás, problema para mim era um problema. E para cada dificuldade que a gente tem na vida, há uma técnica especial. Alguém que orienta, alguém que ajuda, alguém que instrui, alguém que diz, olha, vai por aqui, vai por ali. Por isso aqui não é uma aula, isso é uma troca de experiências. Você está entrando num processo extremamente interessante, que é a sua candidatura a prefeito ou a vereador. E onde a principal ferramenta que você vai ter que usar é a fala, é a expressão, é a forma de como se dirigir e em que circunstâncias se dirigir. Tenho absoluta certeza de que cada um de vocês é amigo de um companheiro, de um colega que trabalha no rádio, certo? Até você anunciar a sua candidatura, ele é o seu melhor amigo. Quando ele te vê como candidato, você passa a ser mais um candidato. E o amigo fica numa outra circunstância. Ele pode até te ajudar, se você estiver preparado para isso. Então a gente vai procurar colocar aqui, nesse dispositivo, uma série de orientações que servem como base para que você erre o menor número de vezes possível. Se você conseguir muito mais acertar do que errar, méritos para você. Você pode até não se eleger, mas com certeza as pessoas que votaram em você ou que votarem em você vão sentir orgulho de um voto valorizado. Então vamos de olho na tela para algumas
informações que eu classifico como importantes e acho que podem te ajudar. Comece pela sua história. É simples, prático e objetivo. Se a sua história for positiva, o voto que você está buscando na rua será positivo. Se a sua história não for tão positiva assim, se ela tiver mais pontos negativos do que positivos, esse voto que você está buscando pode ser duvidoso. Mas você só vai reverter isso se souber contar melhor que ninguém a sua história. Não precisa você se colocar como vítima, não, do processo, porque eu nasci pobre, porque eu vim de uma família humilde. Seja aquilo que você é. Você continua pobre, você continua humilde e você quer o quê? O voto. Mas não é o voto na urna, você quer a confiança. Então venda para o seu eleitor exatamente esta certeza de que você vai corresponder ao voto que ele está dando no seu número, na sua candidatura, na sua pessoa e no seu partido. Venda bem a sua história. Isto é fundamental. Sabe aquela história do conheça-te a ti mesmo e depois conheça os outros? Isso é muito prático e muito real. Isso é muito verdadeiro. Saiba se vender. Saiba vender positivamente a sua história. Quantifique muito mais as coisas que lhe valorizaram, as coisas que foram positivas na sua vida e deixe as negativas de lado. Elas ao natural aparecerão, você não vai precisar maquiá-las nem se esconder delas, elas vão estar ali. Agora, valorize as coisas positivas que você fez. Quantifique cada vez que for se manifestar em público, o que de positivo que eu fiz. Eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. Faça tipo uma colinha de escola, mas não ponha na mão, ponha na sua cabeça. Tenha a memória muito viva daquelas coisas que são positivas e que vão lhe projetar. Isso é fundamental. Isto é se conhecer. Se conhecendo, você vai saber vender melhor como produto, você mesmo, e terá uma chance um pouco melhor de atingir um objetivo, um resultado positivo nessas eleições. Um ponto interessante é você ter certeza daquilo que está dizendo. Então não faça rodeios. Você não precisa criar toda uma história de que isso, que aquilo, porque foi assim, que foi assado. Seja objetivo. O eleitor detesta o cara enrolão. Então o primeiro rótulo que você tem que evitar é ser enrolão. Porque se o candidato for enrolão, quando está se comprometendo em assumir os compromissos de campanha, na cabeça do eleitor vai ficar muito claro que quando ele precisar de algo que você não tiver condições de atender, você vai enrolar também. Seja objetivo, seja prático, não enrole. É o sim ou o não. Tenha isso sempre em mente. Saiba ouvir. Como vereador, que é o fiscal 24 horas das atividades do Executivo, você tem que ouvir. Olha só, é muito natural no ser humano a gente investido numa candidatura e numa eleição para vereador, achar que o vereador está acima das outras pessoas. Esqueça isso. Você, acima de tudo, é um cidadão. Nesse momento, se houver uma classificação entre o grau de importância seu e do seu eleitor, o seu eleitor está à sua frente. Por quê? Porque se você é vereador ou é prefeito, é porque alguém lhe colocou ali. Então você tem um compromisso fundamental com esse cidadão, com essa cidadã que lhe elegeu. Mas para que isso fique sacramentado, é preciso que você saiba ouvir. Veja bem, se você conseguir ouvir atentamente aquilo que o teu eleitor está pedindo, em qualquer das circunstâncias, não tenha dúvida que você vai saber responder ele à altura. Mesmo que a sua resposta não seja convincente, ele vai entender que você demonstrou interesse. E é claro, você prestou atenção em tudo que ele falou. Você vai anotar. Você vai se preparar melhor e vai inverter os papéis. Imagina você chegar numa reunião já com o candidato eleito, com o vereador eleito, com o prefeito eleito. Pessoal, é o seguinte, a partir de agora vai ser assim, assim, assado. Não cola. Então, em primeiro lugar, saiba ouvir. Se você souber ouvir, as pessoas vão te respeitar exatamente porque você está respeitando o direito delas. E ouvir é fundamental. Às vezes, ouvir é muito mais importante que falar. Mas além de saber ouvir,
Depois que tudo isso acontecer, vem um passo que é importantíssimo para você que é candidato ou candidata a vereador, vereadora, prefeito, ou mesmo líder, seja de qual for a circunstância. Você precisa ter calma para falar. Ah, isso é um negócio interessante. Veja bem, é muito comum você estar inibido por conta de uma série de pessoas que estão na sua sala ou que você visitou. Você chegou numa família durante a campanha eleitoral e todo mundo parou para lhe ouvir. E aí tem uma criança chorando, o cachorro latindo, o gato miando, o telefone tocando, a panela no fogo, e tudo isso chama a sua atenção, lhe tira a concentração. Então procure ter a maior calma possível. Ah, mas eu não consigo ter calma, eu sou aloprado, eu sou nervoso por natureza. Tente se acalmar. Porque se você tiver calma para poder articular tudo aquilo que você pretende dizer, as coisas fluirão ao natural. As pessoas irão te respeitar melhor, vão te ver como uma pessoa organizada. Essa prudência, essa calma na hora de falar, ela faz parte da sua organização de campanha. Quem tem que estar nervoso não é o senhor, não é a senhora. Quem tem que estar nervoso é o camarada que está com a necessidade e você está chegando ali com a possibilidade de solução. Então não inverta os papéis. Tenha calma. Sabe aquele ditado assim, ó? Muita calma nessa hora, nesse caso de campanha, serve. Eu vou tentar aqui, à medida do possível, colocar algumas experiências pessoais e profissionais que eu acabei vivendo e convivendo ao longo desses 30 anos. Uma delas é muito interessante, envolve 2 radialistas, mas que pode lhe interessar também e que vem de encontro a esta questão que eu estava dizendo agora há pouco, que é ter calma, ter prudência, não inverter os papéis. Estávamos em 2 locutores no estúdio de uma emissora muito conhecida no Brasil inteiro, de grande potência, e o locutor disse o seguinte ao meu lado, que era o meu chefe. Disse, depois do intervalo comercial, bombeiros estúpidos provocam alagamento na Zona Sul. Eu olhei para ele, eu, iniciante, ele, meu chefe, e fiquei sem entender nada. Terminou o intervalo de 1 minuto e meio, 2 minutos, ele voltou e disse, desculpem, senhores. Você vai acompanhar neste bloco, bueiros entupidos provocam alagamento na Zona Sul. Olha a confusão do bueiro entupido por bombeiro estúpido. Teoricamente, houve apenas uma inversão de letras que mudaram completamente a palavra. Então você tem que ter muito cuidado na hora de articular qualquer frase, qualquer assunto que você for tocar, para não trocar alhos por bugalhos, certo? Então você precisa ter assim, ó, além de ser objetivo, de ter calma para falar, além de ter todas essas recomendações que a gente fez aqui agora há pouco, é preciso que você tenha certeza daquilo que você vai dizer. Você está numa reunião de trabalho, onde você está chegando para pedir o voto. Se você não for convincente o suficiente, não vai dar certo. Você está chegando para pedir aquilo que o cidadão, alguns vendem, mas ele te dá de coração. Ele está te dando de bom grado. O voto dele pode ser o da mulher, do filho, da filha, do vizinho, do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada. Ou seja, você chegou para pedir um voto, você pode sair dali com uma cadeia de votos. Mas para que isso aconteça, você tem que ter certeza daquilo que está falando. Numa das inúmeras incursões que a gente fez por esse Brasil afora, meu colega da ULB, Ricardo Viana, fez uma alusão que eu acho interessante numa situação como essa. Vereador não vai tapar buraco, vereador não vai fazer asfalto. Ele vai fiscalizar o buraco da rua. Ele vai fiscalizar o asfalto que foi feito e que não foi feito. Então você é representante. Imagine você ser representado por um deputado federal ou estadual que não sabe ler nem escrever. Que não sabe nem falar. Que não sabe o que está dizendo. Está vendo que a importância que tem o seu papel nesse contexto? Tenha certeza de que você está falando algo que você domina, que você tem conhecimento pleno e com o qual você vai ter toda a ferramenta do mundo para brigar em torno desse assunto. Quando você entra numa campanha para vereador, principalmente, vereadores ou candidatos a vereadores são aqueles que são conhecidos na cidade, conhecidos pelas pessoas e pela imprensa. E aí vem uma chave fantástica. Você é amigo do melhor repórter da cidade. E o camarada bate nas suas costas, churrasquinho,
quando você passa a assumir uma candidatura a vereador, o teu amigo lá, meu colega, ele é menos teu amigo, mais meu colega e mais radialista. Você entendeu a dinâmica? Ele era teu melhor amigo. Ele ia na tua casa, ele comungava da tua ceia do café, do teu almoço no domingo, mas agora você é candidato. E ele é veículo, ele volta a ser jornalista. Ele pode até te poupar de algumas situações, mas ele não vai poder deixar de te perguntar coisas que são pontuais. Para isso, você tem que, além de estar preparado, saber sair dessas ciladas. Não hesite, se não entendeu a pergunta, em pedir para que o repórter faça de novo. A humildade das pessoas, a humildade do candidato, soma votos sim. Ninguém nasceu sabendo tudo. Você tem direito a que o teu interlocutor, que o teu entrevistador, que ele refaça a pergunta para você. Primeiro, você está nervoso. Segundo, você está numa situação, você está numa vitrine exposta, aonde está pronto para ser apedrejado, se assim for a necessidade. E o teu instrumento de defesa qual é? Não há nada mais intrigante para um repórter. E aqui eu vou falar de uma área que eu domino. Do que o cara fazer uma enorme pergunta, cheio de termos técnicos, e perguntar: o que você acha a respeito disso? E você dizer para o cara: você pode traduzir o que você quer me perguntar realmente? Acabou com o cara. Você acabou com a cilada que tinham armado para você. Então você tem que estar preparado, antenado para isso. Para que isso aconteça, você tem que ter, acima de tudo, o tempo inteiro, calma. Na hora que a gente vai responder uma pergunta, na hora que a gente vai tratar diretamente de um assunto, é muito natural do ser humano levantar o tom de voz. E o camarada pergunta: diante do movimento que há no bairro Cristo Redentor, o que o senhor acha a respeito disso? Qual é a resposta imediata? Olha, eu acho que... Você acha o quê mesmo? Baixe o tom da sua voz. Quando você baixar o tom da voz, você vai fazer com que as pessoas lhe ouçam. As pessoas vão lhe ouvir com mais atenção. Primeiro, pela necessidade de entender o que você está falando. Segundo, em sinal de respeito ao que você está dizendo, independente da sua resposta estar correta ou não. E essa técnica vocal de baixar o tom da voz é fundamental. O candidato a prefeito pode não ser o seu melhor amigo, você não é obrigado a ser amigo do cara. Por determinada circunstância político-partidária, o teu partido acabou indicando ou apoiando o teu algoz, um dos teus inimigos, para ser o prefeito da cidade. Você não tem motivo nenhum para dizer que não vai trabalhar para o cara. Mas se esse cara chegou à condição de ser indicado a ser candidato a prefeito, é porque alguma qualidade ele tem. Em ele tendo qualidade, seja inteligente, atrele a sua candidatura a vereador à candidatura dele da majoritária. Isso não quer dizer que você vá comungar das mesmas ideias, das mesmas atitudes. Isso não significa que você, num determinado momento, vai pensar exatamente como o cara pensa. A política é feita não das coisas justas e ajustadas. A política é a arte dos contrapontos. A democracia é exatamente isso. A democracia se traduz em cada um respeitar a individualidade alheia e construírem juntos o bem comum. Atrele a sua candidatura da majoritária. Esqueça as questões pessoais, aquelas outras questões que ao longo da história da sua vida e da vida do outro candidato fizeram com que vocês seguissem caminhos diferentes. Não fale mal dele. Fale bem dele. Pelo contrário, você tem motivo para falar bem do cara, porque esse cara pode te fazer vereador. O teu voto pode ser insuficiente para fazê-lo prefeito. Mas o voto dele como prefeito pode ser suficiente para te fazer vereador. Então, atrelar é também romper barreiras. É você sair de cima de uma barreira que pode te prejudicar. Atrele a sua candidatura. Fale bem do cara. Não esqueça disso. Isso é fundamental.
O falar bem não é da boca para fora. Nesse momento você tem que ser convincente o suficiente na argumentação, no gesto. Não adianta você dizer o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, e aí vem a questão dos gestos que a gente usa ao longo de um período eleitoral como esse, né? Olha, meus amigos, eu sou candidato a vereador e... Seja objetivo. Meu número é o 1212, sou candidato a vereador pela cidade de Oiapoca, não é Oiapoque, Oiapoca, porque entendo que a cidade pode ser melhor. Que entendo que na minha comunidade há a necessidade de um líder que tenha o meu perfil. Se você for convincente no que está dizendo, você consegue um resultado positivo. Mas primeiro, diga isso para você mesmo. O primeiro a ser convencido de que você é o cara, é você, cara. E aqui vem um dispositivo extremamente interessante que é o palanque. E o palanque derruba muita gente. Então vamos imaginar o seguinte, você está na sua comunidade, junto às pessoas que lhe conhecem há muito tempo. E teoricamente você está à vontade, você está em casa, está despojado, está descompromissado, as pessoas já te conhecem. Mas quando chamam lá no palanque o candidato fulano de tal, parece que aqueles 20, 30 passos que separam você da escada, a escada do parlatório, o parlatório de onde está o público parecem tão distantes, não é? Sabe como é que você quebra isso? É muito simples. Você pode dizer, é simples para você que não está aqui no meu lugar. Você sabe a história do mudinho ou a história do ceguinho? Por que mudos e cegos se elegem na mesma condição que você? É porque o cego não vê porque o mudo não fala? Não. É porque eles conseguiram superar as dificuldades, as deficiências circunstanciais. Quando você pega o microfone em cima de um palanque, esqueça que tem 500 pessoas te assistindo, 2.000 pessoas te assistindo. Mira numa pessoa. Mire numa e diga para essa pessoa tudo o que você tem vontade de dizer. Cuidado com o que vai dizer, hein? Porque se você pegar o microfone e fizer isso aqui, e vai olhar para lá, e vai olhar para cá, e vai olhar para cá e para cá, amigo, você vai primeiro perder a concentração. Segundo, você vai acabar repetindo coisas que você já disse. E terceiro, você corre o risco de não ser tão convincente naquele momento quanto foi ao longo da campanha. E tudo aquilo que você conquistou lá atrás pode ir por água abaixo. Essa postura de palco, ela é fundamental. Então, quebre isso. Quebre essa barreira. Mire numa pessoa. Escolha um. Estou na minha frente aqui com o Ricardo Viana. É para ele que eu vou falar. E através dele eu vou usar o Ricardo, estou usando um exemplo figurativo, vou usar o Ricardo, por exemplo, para que ele seja o propagador de tudo aquilo que eu estou dizendo aqui. Em alguns momentos dessa apresentação eu falei numa técnica importante que é baixar o tom da voz, falar mais baixo. Cheguei em Rondônia para apresentar um evento, estávamos transmitindo um evento, uma emissora de rádio. E esse programa essa transmissão estava sendo assistida por um grupo de pessoas dentro do carro. E a pessoa que estava ao microfone falou tão alto, quando você eleva o tom da sua voz, a probabilidade de você que tem a voz não muito grossa, uma voz média, de ela afinar é de 100%. Se você baixar o tom de voz, não precisa fazer vozeirão nem impostação. Mas se você baixar o tom de voz, o menino que está operando a mesa de som ali, embaixo do palanque, automaticamente ele vai dar ganho, que as pessoas vão reclamar. Se ele não der um ganho no volume, quem não estiver ouvindo lá atrás vai suspender a conversa paralela, que é muito comum num comício as pessoas estarem conversando. Está o político lá discursando e o camarada está falando sobre o trabalho, sobre a escola, até mesmo sobre a mulher.
ele vai suspender essa conversa para poder te ouvir. Baixe o tom de voz. Quando você baixa o tom da sua voz, se consegue ser mais claro, mais objetivo. Você, por baixar o tom de voz, vai ter que se ouvir melhor, e se ouvindo melhor, você vai falar melhor. É uma técnica interessante, porque às vezes a gente pensa que empolgado é aquele que grita. Pelo contrário, empolgado é aquele que consegue dar emoção num tom menor e consegue ser ouvido da mesma forma. Eu sei que vocês não vão sair por aí agora tentando narrar futebol para compensar a gagueira que eu fiz quando tinha 17, 18 anos. E consegui isso, e a partir daí eu consegui desenvolver uma técnica de falar, de certa forma, fluentemente. Mas põe um gago para eu entrevistar para ver o que acontece. Gago não consegue entrevistar gago, não tem jeito porque volta tudo. Então, para os meus telespectadores, aqueles que puderem acompanhar essas noções básicas, primeiro, o agradecimento pela oportunidade de poder compartilhar as minhas experiências. Segundo, quero desejar boa sorte. Se tudo aquilo que aqui foi colocado te servir como ferramenta de trabalho, e se uma parte daquilo que eu compartilhei com você pôde mexer um pouquinho naquilo que você imaginava que poderia melhorar, eu já me dou por satisfeito. O ano 2012 ele é estratégico para nós do PDT. Não esqueça de sempre em suas incursões vender bem o partido, vender bem a nossa linguagem. Procure conhecer a história do PDT. Procure conhecer melhor a história do trabalhismo. Procure conhecer melhor as nossas bandeiras. Se você tiver convicção plena disso, meu amigo, você está eleito. Agora, se você não tiver condições de acreditar que a sua campanha será exitosa, porque você conseguiu superar as suas deficiências, superar as suas dificuldades e chegar à Câmara de Vereadores, não ponha a sua candidatura na rua. Desista hoje. Mas como eu tenho certeza que você vai estar nessa condição de pré-candidato ou de candidato para vencer, boa sorte, estamos juntos e só o que pode não te eleger é você mesmo. Tem um candidato lá em Rondônia que perdeu a eleição por 1 voto. E esse 1 voto era da noiva dele. Então, consiga primeiro o voto da sua esposa, da sua noiva, do seu filho, da sua filha, do cunhado, da cunhada, dos mais próximos. Os outros venham natural. Porque se você perder por 1 voto, não sei, mas deve ser extremamente triste e até desesperador. Certo? Um abraço, obrigado pela oportunidade, a gente está à disposição. E para não dizer que não vendi meu peixe, você me ouve todos os dias, a partir de 7:20 na Voz do Brasil. Um abraço e fiquem com Deus.